Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, querido Deus, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada, Senhor, por ter nos acordado assim para poder estarmos aqui juntos, por ter nos dado o sopro do Espírito. Oh, Deus, o seu fôlego de vida, Senhor, muito obrigada. Gratidão, gratidão, porque hoje é dia de ir para a tua casa, te louvar, Senhor, te adorar, adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Muito obrigada, Pai. Ah, papai, vem conduzir a nossa reunião, Espírito Santo de Deus, permeia a nossa reunião, que tudo que for dito, que for feito aqui, que seja para edificação das nossas vidas e de quem puder ouvir também esse nosso estudo, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, só gratidão e pedimos perdão pelas nossas fraquezas, nossas fragilidades. Todo dia estamos nessa luta diária, nessa luta ferrenha, renhida, mas que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E iremos morar com Ele. Oh, Deus, muito obrigada pelo pão de cada dia, pela água, pela casa onde moramos, pelas nossas famílias, Pai. Nossos filhos, netos, Pai. Muito obrigada. Protege debaixo da Tua potente mão. E nos conduz agora ao Teu santo monte, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos fazer a leitura até o 12 aqui. A gente discute esse primeiro trecho, depois a gente avança. Quem quer ler para a gente? Quer ler para a gente, Somar, do 1 ao 12? Por favor. Você está falando de Mateus 23? Isso. Mateus 23. Por favor. Vamos lá, então. Do 1 ao 12, tá? Jesus censura os escribas e os fariseus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem removê-los. Fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos caracteres e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e ao serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será servo, será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Até o 12, você falou? Isso. Até o 12, Somar, depois você entra num outro contexto. Vamos discutir esse trecho primeiro, antes de avançar. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui uma coisa que Jesus fez questão de frisar. Porque ele sabia, né, e observava que aqueles que estavam no comando da sua igreja, porque é dele, né?
não cumpria com aquilo que era determinado. Eles falavam, impunham às pessoas os fardos, mas eles mesmos não carregavam, eles mesmos não davam exemplo. Eles queriam somente se aparecer, né? Jesus falou aqui, ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, quer dizer, escribas e fariseus, homens da lei, homens inteligentes, homens que conheciam, sabiam ler, né? Pessoas reconhecidas pela multidão, de forma a serem homenageados, de serem adorados, né? Porque eles eram vistos, eles eram diferenciados das outras pessoas. Mas Jesus falou: observai, pois praticai tudo o que vos disserem, mas não procedai em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então é assim. Jesus não falou para mim, para você não praticar o que eles falam, mas não fazer conforme eles fazem, porque eles não fazem, entendeu? Eles falam e não fazem, eles impõem a nós as determinações, o que devemos fazer, mas eles mesmos não fazem. Porque Deus conhece o coração de cada um, amados, e está dentro de nós. Está dentro de nós. Pois assim, fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles mesmos, porém, nem com o dedo querem mover. Meu Deus do céu. Fábio, quer comentar alguma coisa aí, meu querido? Aproveita. Esse texto aqui eu tava. Bom, tem várias coisas aqui, né? Tava pegando uma parte mais. Aqui no versículo 9 fala, né? Que a ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, né? Porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus, né? E aí, ficava perguntando aqui no original, no texto original, o que que era essa palavra Pai, e fala também que essa palavra pode ser usada tanto para terrestre, Pai terrestre, né? Como Pai celestial. Mas é claro que aqui está querendo dizer, não chamar de vosso Pai, o Pai celestial, né? Ele quer se referir ao Pai, né? Ao Pai Deus, né? E, e o que o senhor falou aí também, concordo com o que o senhor falou aí, que essa questão dos fariseus aí, as atitudes deles, né? E muitas vezes distorciam a palavra para poder levar vantagem, né? Levar vantagem ou serem exaltados, né? Aparecerem, né? Serem superiores. Acho que, não sei se foi ontem ou ontem, o James até falou algo, de certa forma eles se sentiam mais importantes do que os outros, né? Pelo fato de conhecer a palavra também, né? E, e chamavam invertendo, né? Como se eles fossem um caminho, né? Não Jesus, né? Como se eles fossem o caminho para Deus, né? E isso aqui é algo que chama muita atenção, porque tem vários pontos aqui onde a gente chega a se identificar também com esses pontos, né? Onde são pontos de atenção não somente para os fariseus, mas para todos nós também que estamos aqui na caminhada, né? Para que a gente tome cuidado, né? Com o proceder, cuidado com o agir, cuidado com a palavra, né? Porque a gente vê na palavra em tantos lugares aqui, né? Que a gente seja sal, seja luz, né? Mas que durante a nossa caminhada a gente tenha zelo para que a gente não fique acima, né, de Deus, né? Que a gente não se torne, né? Ser sal da terra não quer dizer que a glória, né, seja nossa, né? Que a glória seja sempre de Deus, né? Que a gente saiba, né, possa trazer, pedir discernimento para Deus, para nos colocarmos no lugar certo, para que nós possamos nos posicionar de forma adequada, né? Corretamente, né? Para que
que a gente não tome a glória de Deus, né? Que foi exatamente o que aconteceu com Saul, né? Saul fez isso, né? Ele, né, acabou roubando a glória de Deus, né? Ele começou a se sentir tão iluminado que aí ele já não precisava mais de Deus, agora ele era Deus, né? E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se perca na caminhada, e não se perca ao longo do caminho. Mas lembrar também sempre, né, que a gente tem um advogado, né? A gente tem um advogado que quando a gente erra, né, a gente se humilhe, né, para Deus, que a gente peça perdão, e ele possa, né, nos orientar, trazer discernimento, né? Mas é algo muito importante isso aqui. Sabe, amados, eu logo antes porque a gente lê a Bíblia e tudo, às vezes passa batido algumas coisas, alguns textos, né? E eu, quando fui consagrado a evangelista, eu passei a sentar lá no púlpito, lá na cadeira, lá na frente, né? Eu, as pessoas me olhavam, eu era um exemplo ali dentro, né? A ser seguido. Mas de um certo tempo para cá, depois que eu ouvi essa palavra, eu não sento mais nas primeiras cadeiras, sabe? Eu procuro me reservar, procuro ficar. Tanto é que, às vezes, eu sento num lugar bem discreto e os presbíteros, ô, seu Mário, por favor, senta aqui. Querem que eu sente lá na frente. Mas eu não quero sentar lá na frente, porque, por causa dessa palavra, sabe? Eu fico olhando assim, olha, e falo, puxa vida, a palavra fala assim, é, eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Eles fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos falatérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Amados, não é porque eu e você servimos a Deus, conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, que nós temos que nos aparecer, não, não. E nós temos que erguer a cabeça e não. Nós temos que ser humilde como Jesus foi humilde. Jesus atraía a multidão pelo que ele era. Pelo que ele era. Ele atraía a multidão pelos milagres que ele fazia, pelas palavras. Mas ele nunca eu sou. Ele mesmo perguntou para Pedro, o que dizes que eu sou? O que tu dizes que eu sou? E o Espírito Santo revelou a Pedro, és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Oh, rapaz, esses exemplos nós temos que seguir, amados. Vamos pôr isso na nossa mente, na nossa cabeça. A humildade. Onde quer que nós chegamos, vamos chegar devagarzinho, com jeito, com carinho. Deixa Deus falar por nós. Deixa Deus falar por nós. Quantos pregadores eu vi na igreja entrando com altivez, achando que chegava lá em cima e... Meu Deus do céu. Um dia desse, eu não sei se eu contei para você aí, o meu pastor fez uma propaganda lá do rapaz que vinha lá do Maranhão, um pastor muito conhecido lá, muito famoso lá. Ia trazer uma palavra para nós. E ele convidou, colocou no status. E pai,
Fez a maior propaganda do homem. A igreja lotou. Aí eu fiquei sentado lá atrás, eu nem sentei lá na frente, sentei lá atrás. Fiquei com a minha esposa lá, e fiquei olhando, mas menino, de longe. Ele pregando, sabe? E eu notei que o anel, o relógio dele brilhava. Quando ele levantava a mão assim, sabe? Reluziava. O relógio do cara era todo de diamante, o anel de diamante, relógio de ouro. E de longe dava para você ver o brilho. Aquelas, sabe? Formava assim aquelas. Meu Deus do céu. Você sabe que eu não consegui adorar a Deus naquele dia, cara? E ele se esforçava lá no púlpito, ele se esforçava de uma forma assim, fora do comum. E aquele dia eu não senti a presença do Espírito Santo. Tanto que depois do culto eu chamei ele de lado e falei, ó pastor, o senhor me desculpa, mas eu vou te dar um conselho. Falei humildemente com ele. Perdoe-me se tomo o seu precioso tempo. Mas eu vou te falar uma coisa, pastor. Eu não consegui adorar a Deus hoje. O seu relógio, o seu anel, chamou tanta atenção que eu não consegui adorar a Deus. E não foi só eu que vi isso, não. Deixe em casa, quando o senhor vir pregar a palavra de Deus, deixe esse tesouro em casa. A esposa dele estava do lado, Fábio. Ela perguntou, quem é você? Eu falei, eu sou evangelista aqui, um evangelista consagrado aqui há 13 anos, eu congrego aqui. Mas eu estou falando isso para vocês, não com altivez. Eu falei porque eu senti no coração. A esposa dele falou, não, você está certo, você está certo. Me dá seu telefone. Porque é uma coisa que eu tenho falado pro meu marido, mas ele não quer me ouvir. Eu acho que hoje ele ouviu. Sabe, varão? São coisas que não cabe na nossa igreja, não cabe no meio do povo de Deus. Essa altivez, essa não cabe, não cabe. Quem tem que brilhar no nosso meio é o Espírito Santo de Deus, para que o milagre aconteça. Eu vi ontem um testemunho do Matos Nascimento que ele chegou numa igreja lá para pregar e as pessoas começaram a debochar dele. E ele começou a cantar. E eu falei, quem é você? Quem é você? Ele falou assim, olha, eu vou cantar, eu vou adorar a Deus aqui, e Deus vai falar por mim quem sou eu. Quem sou eu? Começou a cantar. E quando ele cantou lá, ele falou uma palavra assim. Ele falou que uma canção aí que eu não conheço ainda, que eu não ouvi. É a primeira vez. Um homem com a bandeja na mão vai passar e vai curar, vai tirar o seu câncer. Ele cantando, né? Aí diz que no meio da igreja uma mulher gritou, mas deu um grito tão grande, mas tão grande, tão alto, que chamou a atenção de todo mundo, assim, ó. E ele falou, quem é que tá gritando aí? E ele continuou cantando. E disse que aquela mulher vomitou o câncer na hora, dentro da igreja. Vomitou. Um negócio podre que saiu dela, assim. As coisas de Deus, amados,
É fascinante. Quando Deus quer usar uma pessoa, Ele usa. Mas a pessoa precisa estar em conformidade com a palavra dele, com os ensinamentos dele. Nunca se exalte. Diminua. É aquilo que Deus fala, que ele cresça e que diminua eu. Para que ele possa fazer um milagre, amados. Para que Deus possa entrar em mim, em você, e agir, nós temos que estar, ó, porque senão Deus não age. É na humildade, é na simplicidade, é que Deus age. É que o milagre acontece. Vamos aprender isso. Nós não somos nada. Deus é tudo em nós. E ele fala aqui, ó. Eis aqui, e as saudações nas praças, ao serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. O qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será chamado servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. É por aí, né, dona Lucinha? Glória a Deus. Dona Lucinha. Não, seu Mário. É, concordo com tudo que o senhor disse. Eu estava lembrando exatamente desse versículo que João Batista falou, que ele cresça, ele, Deus, cresça e eu diminua, né? João Batista que falou, né? Isso. Então, é exatamente essa questão aqui dos fariseus e saduceus, aliás, dos escribas e fariseus aqui, e só me lembrando agora, os saduceus não existem mais. Alguém falou que os saduceus ainda existem. Eles não existem mais, eles foram extintos a partir da destruição do segundo templo, em 70 anos depois de Cristo. Então, assim, só fazendo isso aí. Então, vamos aqui ao texto. Quando ele fala aqui, olhe, Jesus falou à multidão e seus discípulos dizendo, na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Olha aqui a importância desses camaradas, entre aspas, se achavam, Sim. se achavam tão importantes que estavam sentados na cadeira de Moisés, né? Significando que era na autoridade legal de Moisés, né? Legislativa, a autoridade da lei mosaica, né? Então, assim, era como se fossem substitutos de Moisés, né? Então, assim, como uma igreja, a igreja romana fala que o Papa é o sucessor de Pedro, eles se achavam sucessores de Moisés, né? Então, era a importância que os camaradas tinham, né? Então, assim, nesse verso 3 que diz, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedam de conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha o ensinamento grande de Jesus aqui. A gente dizer algo que a gente faz ou que fez sem ter feito. E sem ser capaz de fazer, sem ser capaz de realizar. Jogar peso nos ombros dos outros quando a gente não pode carregar esses pesos, né? Quando a gente não pode carregar esses fardos. É muito, como é que se diz? É muito fácil você dizer, faça isso, Fábio, faça isso, Mário, faça isso, Lucinha, e você não fazer.
entendeu? Então, jogar o peso sobre os outros quando é algo que você está ali de boa, só ali naquela, dando ordens, e você não, colocando aqui uma gíria, usando aqui da gíria, não mete a mão na massa, né? Quando É você verdade. não é capaz de fazer, você não faz um quarto daquilo que você diz. Isso eram os fariseus, isso eram os saduceus, né, da época. E, na verdade, João Batista era essênio, né? Era da linhagem dos essênios, né? João Batista já fugia a isso. Essa história dos escribas e fariseus fugia completamente, né? Então, assim, nesse verso 3, não imite as suas obras, porque não praticam o que fazem. Jesus está dizendo que a gente não seja fariseu, que a gente não vá pelo farisaísmo, que a gente. Essa igreja que eu estou agora, que eu vou evitar de dizer nomes aqui, é uma igreja que eu gosto. Sabe por quê? Porque pratica o que prega. A gente vê a prática daquilo que o nosso pastor prega lá em cima. Ai, por que você não diz o nome? Não é uma coisa boa? Não, porque eu acho que isso não interessa. Interessa a igreja do Senhor praticar aquilo que diz. Então, assim, a gente tem que ter cuidado no que fala, porque está sendo gravado, falar sobre pessoas, sobre igreja, tanto na parte boa quanto na parte ruim, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque tudo está sendo. A nossa pretensão aqui é passar ensinamento, né? Assim, aprender com uns com os outros e, né, passar à frente aquilo que o Senhor Verdade. fala aos nossos corações, né? E nesse verso 4, pois atam fardos pesados, é aquilo que eu falei, difícil de suportar e põe sobre os ombros dos homens, porém, com o dedo, nem com o dedo eles querem mover. Ou seja, é aquilo que eu falei, eles não fazem um quarto daquilo que eles jogavam para os homens fazer, né? Até porque as leis da Torá eram 703 leis. Quem é que podia cumprir tudo isso? À risca. Mas eles, achavam que eram cumpridores da lei, tanto é que sentavam na cadeira de Moisés, achando que cumpria 603 leis lá da Torá. Mas, imagina. Então, aqui, deixa eu ver se os 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Os filactérios, né? Aquela caixinha, né? Os filactérios, né? É aquela caixinha, né, Mário? E Sim, Samuel, que eles usam, né? No braço é, esquerdo, amarram. E ainda tem os judeus ortodoxos, que ainda hoje eles usam, né? E aqui sim, os versículos bíblicos, né? Na testa tinha 4 compartimentos e na mão era só um, que eles colocavam os pergaminhos. E as franjas, né? Era aquelas franjinhas penduradas, né? Nas roupas, aí alargavam para dizer que eram espirituais demais. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, aí vem aqui, queriam ser bajulados pelos homens, né? Adoravam ser bajulados. E aí a gente tem que ter o maior cuidado, viu, Mário? É aquilo que você diz. Que eles queriam ser saudados nas praças e serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, que significa mestre, mestre, queriam ser chamados de mestres. Então, e o Rabi era Jesus, e é Jesus. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando a gente assume um cargo na igreja, é convocado para assumir um cargo na igreja, quando eu fui chamada para liderar a intercessão, aí os meninos faziam uma brincadeira comigo, como se fosse assim, e eu disse, por favor, não façam isso. Agora mesmo, Fábio, quando eu cheguei lá de Orlando, aí disseram, eita, internacional vem trazendo isso, eu disse, gente, pelo amor de Deus, calem a boca, por favor. Eu fico com vergonha dessas coisas, eu não gosto. Também, como o Mário, a gente é chamado às vezes, porque tem uma liderança chamada para sentar. Eu digo, eu vou lá na frente na hora de fazer o que tem que fazer. Aí volto lá para o meio do povo, que é do povo, é do meio do povo que eu gosto de estar, é do meio do povo que eu gosto de me relacionar. Quando eu me aposentei, gente, só um pequeno adendo aqui. Quando eu me aposentei, isso para a honra e glória do Senhor, porque foi o Senhor que me deu esse cargo.
era um dos cargos mais altos da CAMED, né? Que era de ouvidoria, né? Porque quem conhece a ouvidoria. E assim, você sabe com quem que melhor me relacionava? Eu gostava de estar, não é que eu melhor me relacionava. Eu gostava de estar com o homem que servia o café, com a mulher que fazia o café, de abraçar essa turma. Tanto é que até, ó, eu estava em Orlando quando fizeram um áudio da CAMED. Quanto tempo faz que eu me aposentei, gente? 2016 para cá, 9 anos. Fizeram um áudio da CAMED mostrando as pessoas que ainda estavam lá para falar comigo. A mulher do café estava lá, só não estava o seu Francisco, porque já se aposentou. Então, é isso que faz a diferença. É isso que Jesus quer da gente, a humildade, porque ele foi humilde, ele foi servo, ele serviu, ele lavou pés, ele abraçava, ele andava com publicanos, com meretrizes, com adúlteros. Era a turma de Jesus. Por quê? Porque ele veio para salvar essa turma. Ele não veio para estar no meio, para sentar na cadeira da frente, não. Ele não veio para estar lá na cadeira de Moisés, não. Não, não, não. Então, é esse o exemplo que Jesus deixa muito claro, muito nítido. E é como o Fábio disse, às vezes a gente se pega. A nossa carne, aqui e acolá, quer se pegar nisso, que a gente lembra sempre desse texto. Né? Lembro sempre dessa turma aí, que falava, 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 mas não fazia, só se aproveitava. Inclusive, fala aqui das viúvas, né? Ou é mais para frente? Não, é mais para frente, é nos ais, nos 8 ais que vem aí pela frente. Eles se aproveitavam das viúvas, fazendo longas orações, mas isso é para frente, é no outro texto. Deixa eu ver. E, porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos esperar que alguém chame a gente para a cadeira da frente, mesmo assim a gente reluta em ir. É isso que eu tenho a dizer sobre esse texto, esse verso. Eu lembrei agora aqui do vereador aqui de Ribeirão Pires, aqui, a cidade que mora. Ele foi a primeira vez que esse vereador foi eleito aqui no bairro do Jardim Caçula. Ele foi eleito pelo bairro aqui, e eu tô para falar para você que, como ser humano, como pessoa, pode ser que exista por aí, mas eu não vi um vereador que teve a coragem de fazer o que ele fez. O cara, ele todo dia estava lá, pegado na picareta, na enxada, no enxadão, na máquina de cortar grama. Esse rapaz, dona Lucinha, ele mudou aqui o bairro. Mudou o bairro do Jardim Caçula. Esse homem trabalhava como se fosse um funcionário qualquer, pedreiro, um carpinteiro. E até hoje ele faz isso. Mudou o nosso bairro. Eu não sei o que os outros companheiros dele lá pensam, mas ele mudou. Ele fica lá no boteco, lá tomando as pingas dele com os amigos. Ele não é evangélico. Mas não é porque ele foi eleito vereador que ele, ó, não. Ele continua sendo a mesma pessoa. E ele não espera o prefeito falar, não, vou arrumar essa rua aqui, eu vou limpar essa beira de estrada aqui. Não, ele vai fazer, ele faz. Ele pega a enxada e vai limpar lá com os outros. Olha, dona Lucia, ele deu um grande exemplo aqui para todos nós, viu? Foi eleito e já foi reeleito de novo. No primeiro mandato, ele teve 500 e poucos votos, foi eleito, e agora ele teve mais de 1.200. E eu não sei não se ele não vai ser prefeito amanhã ou depois, porque ele continua a mesma pessoa. Ele continua a mesma pessoa. Não houve mudança. Pelo contrário, ele mostrou realmente o que ele quer e quem ele é. A cidade hoje, o meu pedacinho de chão aqui, o nosso bairro aqui, está bem cuidado. Ele reformou o campo,
ele fez uma praça, ele colocou uma quadra de futebol de salão, muito bonita, tudo bem feito, sabe? Fora as outras coisas que eu não sei o que ele fez, mas eu vi. Ele colocou um coração na entrada, escreveu lá, eu amo Jardim Caçula, sabe? Ele colocou lâmpadas na entrada da cidade, seja bem-vindo. Olha, ele transformou o nosso bairro, transformou nosso bairro. Por quê? Porque eu acho e vejo que ele está fazendo aquilo para o qual ele foi eleito, que um vereador é eleito. Qualquer pessoa pública é eleita para exercer a função de cuidar da cidade, de cuidar dos projetos, de ver onde está a diferença, de procurar melhorar o meio ambiente. Ele está ali para ajudar os menos favorecidos. Todo o vereador, deputado, senador, eles foram eleitos para a comunidade, para o povo, para melhorar a situação dos outros e não a sua própria, como os políticos fazem hoje, que só vem a nós e nada ao reino. Mas Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo. E mais cedo ou mais tarde, cada um vai prestar conta de si a Deus. Pode ter certeza disso. Então, às vezes fica pensando, o rapaz não é evangélico, viu, dona Lucina? Ele não é. Mas o que ele já fez lá? Ele chamou todos os pastores do nosso bairro aqui, que o nosso bairro Jardim Caçula aqui é o bairro que tem mais igreja em Ribeirão Pires, tem mais igreja aqui do que bar. Olha só, tem mais placa de igreja aqui do que bar nesse bairro. Graças a Deus eu moro aqui e tenho orgulho disso. Ele chamou todos os pastores e falou, olha, nós vamos fazer aqui, vocês têm aqui um dia. Eu vou montar aqui na praça um palanque para vocês se reunirem todas as igrejas aqui e adorarem a Deus. Pode fazer isso. Eu vou falar com o prefeito e vocês vão ter a oportunidade aqui de se reunirem, todos vocês, católico, crente, presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, vocês se reúnem aí aqui na praça e fazem um grande comício aqui, pode ficar o dia inteiro aí, ó. Vou montar as barraquinhas aí para vocês. Pois ele fez isso, dona Lucina. Pode ser motivo de chamar atenção? Pode. Mas ninguém fez isso. Ninguém se interessou por isso. E ele se interessou. Então você vê que tem gente que já nasce, sabe, irmã, com a cabeça voltada para as coisas que são de Deus. O que Deus quer de nós é a unidade, é a humildade. Está aqui, ó, a demonstração. E ele fala, aqui ele está falando, aqui ele está falando, olha, vocês que amam os primeiros lugares, cuidado, cuidado. E ele fala, ninguém chamar vosso pai, porque um só é vosso pai, está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque só um é vosso mestre. Porém, o maior dentre vós será o servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que si mesmo se humilhar será exaltado. Então está aqui eu agora falando desse rapaz. Por quê? Não precisou ele falar. Eu estou falando por ele. É isso que Deus quer de nós. Tá? Vamos refletir. Vamos andar sempre, ó, devagarzinho, como se ninguém note a gente. Vamos fazer como Jesus fez. Vamos ser humildes. Deixa Deus trabalhar. Amém? Coisa gostosa que você falou aí, é esse versículo 11, né? Aí a gente perguntar pra gente mesmo, né? O que que a gente sente quando a gente lê esse versículo 11? Mas o maior
dentre vós será vosso servo, né? Maior dentre vós, né? Dentre nós aqui, né? Jesus falando pra gente, será Sim. vosso servo, né? E aí é o que você falou aí, tem muito a ver com o serviço, né? Esse rapaz aí que vai lá e faz, e, né, não, O nome dele é ele, Lau. né, Acho que é Lau, não sei que é ele tem Lau. se tornado maior aí Foi, pelo que ele faz, né? Pelo serviço dele, né? Pelas atividades dele, as atitudes dele, né? exatamente. E a gente vê também, assim, o oposto também, né? Porque seria vaidade, né? Seria vaidade, o orgulho, né? Às vezes a pessoa ali, ela tá tão dentro da vaidade dela, do orgulho dela, que ela acaba indo na contramão. O que me lembra, por exemplo, é quando a pessoa, ela... Não são todas, né? Isso não é caso geral, mas às vezes as pessoas que às vezes ela começa a estudar, né? Estudar muito, vai para a faculdade, faz um mestrado, faz um doutorado, ela acaba se fechando no mundo dela, né? Tanto no umbigo dela, ela cresce tanto, que ela acaba se afastando do mundo, né? Ela acaba se afastando das pessoas, né? Ela acaba criando problemas para ela, né? Por falta de humildade, né? Ela deixou de caminhar na humildade, né? E aí se exaltando tanto, vai estar achando. E aí ela já não pode mais, ela já não se permite mais, porque ela tem medo de errar, porque qualquer erro, qualquer falha dela, aquele castelo dela desmorona. Então ela não pode mais ser ela mesma, né? E a cura para isso é a humilhação, né? A cura para isso é descer da escada que ela subiu, né? E se humilhar, né? Enquanto ela não consegue fazer isso, ela continua vivendo na tormenta ali, né? Naquela solidão, né? Naquele isolamento, né? E, e o inverso é tão bonito, porque se eu ver, né, como esse vereador, né? Não sei se eu falar vereador, né? Aquele, ao invés de ele se isolar lá em cima, né? E falar, agora eu cheguei aqui numa posição bacana, agora eu só vou ficar mandando, agora, né? Vou ficar aqui só, né? Não, Sim, ele desceu e foi lá fazer, né? Foi lá pegar na enxada, né? Foi lá. Não que ele sim, precisasse, né? Mas ele quis dar sim, o exemplo, né? Ele quis estar ali presente. E as pessoas, com certeza, né? Foram ali olhando, vendo e se espelhando nele, né? Isso se aplica com ao mesmo certeza. também para um pastor dentro da igreja também, né? Às vezes, o pastor, às vezes, ele pode assumir uma posição de tão grande ali dentro que os irmãos ali têm até medo de chegar no pastor para conversar com o pastor, né? Porque não, ele é o ilustre, né? E às vezes, Sim, quando a pessoa tenta chegar, dependendo como o pastor age ali, ele pode realmente até intensificar esse sentimento que às vezes a pessoa tem, né? Daquele pastor ilustre que ele é inacessível, né? É o inacessível, né? É importante a postura do pastor ali dentro da igreja para realmente poder mostrar que ele, né, que ele tem as pessoas têm acesso a ele, né? Que ele está presente, né? E também tem a humildade, né? Porque outra coisa, a postura do pastor ali de poder errar também, né? Ele também se colocar numa posição de vulnerabilidade, né? Ele poder deixar claro para os irmãos que quem é mestre é Cristo, né? Quem é mestre é Deus, né? Que ele também erra, né? Ele também, né? Ele também permite que as pessoas venham e questionem ele, né? Que ele também está em evolução, né? Que ele não é santo, né? Que ele possa assumir uma posição mais humilde para que as pessoas também tenham esse entendimento de que às vezes ele também erra, porque às vezes existe um direcionamento que o pastor dá e a pessoa. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e falando, não, mas o que ela faz, ela pergunta para o pastor, né? Mas ela esquece de perguntar para Deus, né? Então, a gente tem que perguntar para Deus, né? Tem que pedir para o mestre trazer discernimento, né? E quando a gente tem entendimento que o pastor às vezes traz, que é conflitante, né? A gente tem essa liberdade de conversar com o pastor, né? Mas que a gente siga Cristo, né? Que a gente siga Deus, né? Que a gente, né, tenha esse relacionamento com o Pai, né? E que o pastor seja ali, né, para estar nos ajudando, porque conhece mais, às vezes, profundamente a palavra, né? Tem comunhão, às vezes, mais profunda com Deus. Mas que a gente tenha esse entendimento que o caminho é Jesus, né? Que o caminho é, né, Cristo, né? a senhora vai se apresentar na casa do Senhor, a senhora vai, né?
A minha festa é na casa do Senhor, né? A festa do crente é lá, né? Porque É lá. é, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. É isso aí, dona Lucina. o versículo que eu passo, Mário, de bom dia para todo mundo, dos meus amigos, é alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, todos os domingos eu passo esse versículo. Aleluia, glória a Deus. Pois é, Então, amado, vamos orar? Vamos encerrar esse devocional de hoje? vamos. Agradecer a Deus pela palavra maravilhosa. Que palavra, que palavra. Palavra que nos dá, né, ânimo para continuar, nos colocando no nosso lugar. É esse que é o lugar que Ele quer para nós. E no momento certo, Ele certamente nos exaltará. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, por mais esta palavra maravilhosa que o Senhor colocou no nosso coração hoje, Pai. Se houver, Senhor, em nós uma raiz, Senhor, um pouquinho desse orgulho na nossa mente, no nosso interior, Pai, hoje foi tirado, Senhor. Hoje foi esclarecido como devemos nos comportar diante dos nossos irmãos, diante da igreja, Senhor, para que o Senhor seja glorificado, Pai, para que o seu nome seja exaltado, que as pessoas vejam em nós, Pai, não como viam os fariseus, Pai, mas como via o nosso mestre, que é o Senhor Jesus, Pai. Que exemplo que ele nos deu, Pai. E esse deve ser seguido. E que nós possamos, ó Pai, a cada dia de nossas vidas que ainda nos resta, Senhor, podemos ser humildes, procurarmos, ó Pai, demonstrar que só o Senhor é Deus. E o que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. E nós sabemos, ó Pai, que mesmo passando por aflições, por dificuldades, nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, Senhor, que possamos viver em unidade, que possamos viver humildemente aqui na terra, Senhor, para darmos exemplos aos nossos irmãos, Pai. Abençoa, Pai, o Fábio, a sua esposa e seus filhos. Abençoa a dona Lucinha, que vai para a igreja agora, te adorar, te louvar e bendizer, Pai. Que ela tenha um dia, Pai, repleto de alegria no meio dos irmãos, ó Pai. Que a tua luz, Pai, que o teu perfume deflagre sobre cada um de nós, Pai, para que possamos, ó Pai, ser observados, não pela nossa altivez, mas sim pela nossa humildade em Ti. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.